Salve, 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 galera! Vamos a mais uma aula. Não se esqueça de, no final desta aula, você contribuir com o professor Francisco. Dê aquele like, se inscreva no canal, para que possamos expandir. O nome do nosso canal é Matemática com Francisco LB Castro. Vamos falar de uma coisa importante, frações equivalentes. Extremamente importante. Entenda bem o que é uma fração equivalente. Considere esta figura. Nós temos aqui um retângulo. Vou pegar esse retângulo e vou quebrar aqui no meio, quebrar em duas partes iguais. E vou pintar essa parte aqui, ó. Qual é a fração que representa essa figura? Então, a fração seria a metade, ou meio. Vamos pegar o mesmo retângulo, que está aqui abaixo. Vamos quebrar aqui no meio. Vamos aqui quebrar novamente a metade da metade. E a outra metade da metade, vamos pegar duas partes. Se nós escrevermos a fração que representa essa figura, seria 2/4. 2/4. Vamos pegar o mesmo retângulo, vamos quebrar no meio, na metade. Vamos quebrar aqui a metade da metade. Metade da metade. Agora vamos quebrar aqui a metade de 1/4, metade de 1/4, metade de 1/4, metade de 1/4. Então, e vamos pintar 4 partes. Então, se eu for escrever esta fração, que corresponde a essa parte pintada do todo aí, seria 4/8. Novamente, vamos pegar o mesmo retângulo e vamos quebrar em partes iguais. Vou quebrar aqui na mesma medida que está em cima. Então essa figura anterior nós temos aí em cima. E vou quebrar aqui a metade. Metade, 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 metade. Então o denominador já seria quanto? Já seria 16avos. E vamos pintar 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pintando, então nós temos essa fração 8/16avos. O que essas frações têm em comum? O que elas têm em comum? Elas representam a mesma quantidade. Apenas uma foram quebrada em pedaços, em 2 pedaços. Outra, a figura foi quebrada em 4 pedaços, 8 pedaços. Essas frações têm em comum. Essas frações, elas têm em comum que elas representam a mesma quantidade do inteiro. Então, são chamados de frações equivalentes. Então, a fração metade é equivalente a 2/4, que é equivalente a 4/8, que é equivalente a 8/16avos, que também pode ser equivalente a 50/100. 50 centésimo, né? 50 centésimo. Então essas frações são equivalentes, são todas frações equivalentes. Quantas frações equivalentes existem à fração meio? Infinitas frações equivalentes. Então sempre que eu tiver a fração meio, eu posso trocar esta fração por uma fração que representa a mesma quantidade. Esta fração será chamada de fração equivalente à fração meio. Se eu quiser, tenho a fração 3/4 e quiser encontrar frações equivalentes à fração 3/4, basta multiplicar o numerador por um número
e multiplica-se o denominador também por esse mesmo número. Vou multiplicar o numerador aqui 3 por 2, 3 vezes 2, 6. E vou multiplicar o 4 também por 2, 4 vezes 2, 8. Encontrei uma fração equivalente a 3 quartos. Vou multiplicar esse 3 por 25. 25 vezes 3 daria 75. 75 é o numerador. Eu multipliquei o 3 por 25. Então eu vou multiplicar também o 4 por 25. 25 vezes 4 daria 100. Estou encontrando frações equivalentes a 3 quartos. Se eu multiplicar por 10, 3 vezes 10 daria 30. E 4 vezes 10 daria 40. Então encontrei mais uma fração equivalente a 3 quartos. Existem quantas frações equivalentes a 3 quartos? Infinitas frações. Todas essas frações aqui, elas sempre representam a mesma parte do inteiro. Sabemos também que nós podemos simplificar uma fração. Simplificação de frações. Nós temos a fração 3. Nós temos a fração 30/40 avos. Se eu dividir o numerador por 10 e dividir também o denominador por 10, eu vou encontrar uma fração equivalente a 30/40 avos. Essa fração equivalente vai dar 3 quartos. Então eu posso, para encontrar frações equivalentes, eu posso multiplicar o numerador por um número, multiplica-se o denominador também por esse mesmo número. Gera-se uma fração equivalente. Também posso dividir. Se eu dividir o numerador por um número, eu também tenho que dividir o denominador por esse mesmo número. Aí eu estou encontrando uma fração equivalente à fração inicial.